É possível aplicar sanções disciplinares em servidores públicos ainda quando está pendente o julgamento de recurso administrativo? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão. Na hipótese de um servidor público sofrer processo disciplinar e esse processo disciplinar resultar na aplicação de uma sanção, como por exemplo a demissão do servidor público, é possível que sim, como regra geral, que esse servidor público recorra administrativamente para órgãos superiores da administração pública, alegando eventuais ilegalidades no processo administrativo disciplinar, com o objetivo de invalidar a pena aplicada de demissão. Só que esse recurso administrativo, embora possível, não impede, como regra geral, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a imediata execução da decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar. Portanto, ainda que pendente o recurso administrativo, esse servidor que sofreu a pena de demissão já pode ser considerado excluído dos quadros da administração e, por consequência, ocorrer a cessação do pagamento de suas remunerações. A justificativa para esse entendimento jurisprudencial tem dois fundamentos principais. O primeiro é que os atos administrativos, como o caso da decisão resultante do processo administrativo disciplinar do PAD, é autoexecutória, é autoexecutável. Os atos administrativos gozam de autoexecutoriedade. Não precisa, portanto, buscar no Poder Judiciário, não precisa, portanto, esperar o eventual trânsito em julgado da decisão administrativa, ou seja, o esgotamento das decisões, das esferas administrativas de repreciação, para que os atos administrativos produzam efeitos. E o que justifica essa autoexecutoriedade, via de regra, é lembrar que todo o ato administrativo, toda decisão administrativa está amparada na lei, é o princípio da legalidade. E tem por objetivo atender à supremacia do interesse público. Daí porque os atos administrativos gozam como característica própria dessa autoexecutoriedade, o que permite, já de início, a execução de uma sanção decorrente de um processo administrativo disciplinar. O outro fundamento que é usado pela jurisprudência diz respeito à aplicação concreta do artigo 109 da Lei 8.112 de 90, a lei que cuida do regime dos servidores públicos da União. E esse artigo 109 da Lei 8.112 de 90 prevê que os recursos administrativos não possuem, em regra, como regra geral, efeito suspensivo. Eles têm efeito apenas devolutivo, ou seja, não suspendem as decisões administrativas já tomadas pelos órgãos inferiores, como vocês já sabem, foram decisões pautadas na legalidade e tomadas com o compromisso de observar o respeito e o atendimento ao interesse público, ao interesse da coletividade. Daí porque o recurso administrativo não impede a execução imediata das sanções impostas pelos órgãos que julgaram o processo disciplinar e decidiram, nesse caso hipotético, pela demissão do servidor e a cessação do pagamento de sua remuneração. Gostou do podcast Grifão de hoje? Nós da Grifão agradecemos sempre a sua participação, o seu engajamento em nossas redes sociais. E eu lembro que o podcast Grifão está disponível em todas as plataformas digitais. É gratuito, o acesso é livre e basta você notificar o sininho que aparece aí na sua tela para receber de forma imediata e gratuita nossas atualizações. Elas são semanais e desse modo você vai ter acesso integral às principais notícias da administração pública brasileira no que diz respeito às novidades jurídicas, jurisprudenciais e inovações da gestão pública. Você acompanhou Podcast Grifão.